Fala aí, pessoal. Mais um vídeo aqui do canal do Investidor Qualificado. E no vídeo desse final de semana, eu vou mostrar para vocês quanto que eu já perdi com o fundo imobiliário HCTR11 da Hectare. Esse fundo imobiliário que já foi um dos melhores da história do Brasil, hoje está lá no fundo do poço. Eu vou mostrar para vocês o histórico dele, para quem não conhece, para quem já teve o auge ali com ele, para quem já ganhou muito dinheiro com o HCTR, mas teve gente que conseguiu sair a tempo, mas teve gente que, assim como eu, está sofrendo com essa cotação lá embaixo. Vou mostrar tudo que está acontecendo hoje e as perspectivas para 2026. E aí, para onde que vai o HCTR11? Será que vale a pena investir agora? Então fica ligado aqui nesse vídeo. Curte ele aqui já, não se esquece de se inscrever no canal, que esse vídeo de hoje está imperdível. Então vamos lá. Para quem não conhece, quem que é o Fundo Imobiliário HCTR11? Ele é um fundo imobiliário de recebíveis, né, que a gente chama de papel, né? Ele é high yield, quer dizer, na verdade ele deveria chamar high risk, né? Porque ele é alto risco, mas para poder trazer um alto dividendos ali, né, os proventos para o investidor. Que ele já foi um high yield no passado, hoje nem tanto. Fica ligado aqui até o final que você vai entender o que eu estou falando. Então, o que é um fundo imobiliário de papéis? O que ele faz? Né? Ele investe em outros, ele investe em CRIs, em certificados recebíveis imobiliários, né? Que são títulos ali de dívida, e ele também, o HCTR, ele tem um pouco ali, ele investe em outros fundos imobiliários. E o ponto de atenção aqui que são fundos imobiliários da casa, né? Então, quer dizer, são fundos da mesma gestora da Hectare. O fundo ele começou a ser negociado na bolsa ali em 2019, então ele já tem aí 6 anos e meio, né, de história e de vida. Aqui à esquerda, o patrimônio líquido dele, né? Então ele é um fundo imobiliário de, gente, 2 bilhões e 300 milhões de reais. Ele é um fundo grande, para o padrão aqui do Brasil, que os maiores fundos ali não chegam nem a ter 10 bilhões de reais, 8, 7. É um fundo que tem 2 bilhões e 300 de PL, é um fundo grande. Só que nós vamos ver que ele poderia ser bem maior se não fosse o ocorrido aí nos últimos anos. Então, aqui um pouco do histórico, né, do fundo imobiliário do HCTR11. Lá em 2021, a Suno Research fez uma Copa Suno, que era um mata-mata, tipo a Copa do Brasil ali de futebol, sabe? Que os times se enfrentam, eram ali 16 fundos imobiliários no mata-mata, e aí no final das contas foi para a final aqui o HCTR11 versus o HGRU11, que era do Credit Suisse, hoje é do Patria, né? Um fundo imobiliário de tijolo, contra o HCTR11, que é um fundo de papel. Então, quer dizer, dois fundos bem diferentes, segmentos bem diferentes, mas que foram para a final. E adivinha quem ganhou a Copa Suno? O HCTR11. Isso aí depois deu até um rolo ali, não vou entrar nesse detalhe aqui, né? Porque muita gente investiu pesado ali, né? Porque o HCTR, opa, como que ganha a Copa Suno em 2021 e 2 anos depois, né? 2, 3 anos ali, ele já foi um fracasso, né? Então teve uma discussão grande, mas o que é o objetivo desse slide aqui? Mostrar para vocês que o HCTR11 ele era um fundo assim top aqui no Brasil. Falava de investir em fundo imobiliário naquela época, pô, qual que distribui mais, qual que está em dia, qual que pô, melhor ali, mais recomendado e tal, era o HCTR11. Então, quem não tinha era louco, né? Pô, como que você não tem HCTR11 e tal? Então, assim, e foi nessa época ali, desde maio de 2020, né? Então, um pouco antes, ali, um ano antes da Copa Sul, eu já investia no HCTR11. E aí, como eu falei para vocês, ele foi o queridinho dos investidores de fundos imobiliários. A cota dele, gente, já chegou a valer mais de R$ 150. Isso mesmo, R$ 150. Imagina, vou comprar um fundo imobiliário, qual? HCTR, 150. E ele, naquela época, ele distribuía mais de R$ 2 por cota. É, muito bom. Então, eu trouxe aqui um gráfico para vocês da evolução da taxa Selic naquele ano ali de 2020, né, quando começou a pandemia, só lembrando aqui, então Bolsonaro presidente naquela época, né, já vinham fazendo ali várias,
teve a reforma da Previdência lá em 2019 com o Temer, a direita assumiu com o Bolsonaro, e aí o Paulo Guedes, ministro da Economia, não, vamos diminuir essa taxa de juros e tal. E aí veio a pandemia, todo mundo em casa, então foi mais um motivo para poder levar a taxa de juros, a Selic, no Brasil a 2%. Então vocês podem ver que ali de agosto de 2020 até ali janeiro de 21, a gente teve ali praticamente uns 6 meses da menor taxa histórica no Brasil, Selic é 2%. Então isso favoreceu muitos fundos imobiliários naquela época, inclusive o HCTR11, porque o pessoal olhava onde investir, gente, imagina, Selic a 2%, depois subiu ali em março para 2,75%. Mas vamos aqui, Selic 2, 3%. Se olhava, era IPCA mais 3%, era pré-fixado pagando 7% ao ano. Então o pessoal não, né? Então na hora que você olhava ali o HCTR11 dando mais de 1% ao mês, isento de imposto de renda, todo mundo bombou, comprou até. Então foram tempos ali de Selic baixa na pandemia. E o que aconteceu? Um fundo imobiliário de papéis recebíveis que começou em 2019, que eu mostrei para vocês ali o início dele, 2, 3 anos depois ali, estava tudo redondinho. Todos as outras partes ali, né, os devedores, os CRIs do HCTR, todo mundo adimplente, pagando em dia. Então era mil maravilhas. Você botava seu dinheiro ali, a cotação subia rapidinho e pô, você ganhava mais de 1% ao mês se ficasse com o FII, então era muito bom. E aí, qual que é a realidade hoje? Final de 2025 é a realidade do HCTR11. Hoje, o cenário econômico é totalmente diferente ali de 2020, 2021. Hoje a gente está com a Selic a 15%. É a maior taxa de juros nos últimos 19 anos. A taxa é muito alta. E no último comunicado ali do Banco Central, ele continuou duro. Ele falou que não deve cair tão cedo enquanto não chegar ali na meta. E ele até ameaçou subir mais a taxa de juros. Imagina, a gente já está em 15, subir mais. Pô, aí já, enfim, acho que é exagero, mas, enfim, o Banco Central sabe o que está fazendo ali. Então, hoje a realidade é inadimplência alta e as carências em alta no fundo imobiliário no HCTR11. O que são essas carências? Né? O que a gente chama aqui uma sigla em inglês de waiver. Né? Ele dá muito perdão. Então, o que ele chega? Ele fala ali para esses fundos aqui, olha, eu trouxe aqui um exemplo ali que eu tirei do último relatório gerencial disponível do mês de outubro. Ele chegou ali para o CRI Hope, para o One Holding, para o GPK, né? Ali Gramado Parque, né? E chegou e falou o seguinte: não, você está me devendo, mas eu vou te dar uma carência aqui, você me paga só no meio do ano de 2026. Então, quer dizer, o cara ali, pô, né? Em vez de pagar ali o que ele está devendo, ele paga talvez um pouquinho de juros, né? E fica ali enrolando e levando aquela dívida para o futuro. E aí eu trouxe aqui à direita ali uma tabelinha que é do relatório também. Pessoal, presta atenção. Um fundo imobiliário tem um patrimônio líquido de mais 2 bilhões de reais, somente 15% da carteira está em dia. Muito pouco. 74% está nesse esquema aqui que eu falei de carência de juros, né? Que o cara paga um pouquinho ali, talvez não paga, depois você me paga, aí chega lá, quando na hora dele pagar, ele, não, me dá mais um waiver, aí estende mais 6 meses, fica essa enrolação aí. Inadimplente, 11%. Então, quer dizer, situação muito ruim hoje do HCTR11. E aí, olha aqui, olha esse gráfico à esquerda. Eu peguei aqui o gráfico dos últimos 5 anos, que eu já falei para vocês, a cota já bateu R$ 150 e hoje ele fechou sexta-feira cotada a R$ 20,40. Os últimos 2 meses ali, ele anunciou um provento mensal de 29 centavos por cota nos últimos 2 meses, então muito baixo, né? Nos meses anteriores ele tinha sido 31, 34, algo ali do tipo. Então, quer dizer, o que já estava ruim está piorando. E aí a gente sabe, cotação, a cota ali acompanha, né? Se os proventos tivessem pelo menos dado uma melhorada, né? Em vez de cair, eles estivessem distribuindo ali 35, 40, 45 centavos, talvez a realidade hoje poderia ser outra. Em vez de ele estar cotado a 20, talvez seria 25, 30 reais. Enfim, então essa é a situação hoje do HCTR11. A cota totalmente ali no fundo do poço, R$ 20, né? Enfim, situação muito ruim, distribuindo pouco.
Então, vamos lá, qual que é o assunto aqui do vídeo? Quanto que eu já perdi com o HCTR11? Então, pessoal, eu tenho hoje 900 cotas dele, a um preço médio de R$ 119,28. Então, quer dizer, eu investi ali no HCTR mais de 107 mil reais. Exatamente, mais de 107 mil todos esses anos aí para trás. E hoje, com a cota valendo R$ 20,40, o meu patrimônio ali, meu investimento no HCTR está valendo R$ 18.360. Então eu tive um prejuízo ali quase de 89 mil reais. Muito alto. Só que por outro lado, desde maio de 2020 até agora, o provento, né, de novembro, que ele anunciou ali 5 de dezembro, né, e que me pagou agora em dezembro, desde maio lá eu já recebi mais de 70 mil reais. Então, quer dizer, vamos comparar aqui. Eu fiz um vídeo, vamos comparar com algumas ações. Eu fiz um vídeo um tempo atrás da Ambipar, né, que pediu recuperação judicial. Né, o pessoal, muita gente investiu em COI ali e tal, teve muita reclamação de assessor que, né, entubou COI ali nos investidores, o pessoal não tinha muito conhecimento. Enfim, imagina quem investiu na Ambipar, nas ações da Oi, da Loja Americana, da Light. Vou ficar meia hora aqui dando vários exemplos da nossa bolsa, da Raizen, enfim. Teve gente que perdeu ali 70, 80, 90%, perdeu tudo investindo nessas ações. Então, quer dizer, o HCTR tá ruim, foi ruim, tá horrível. Só que ele não teve nenhum mês nesses 5 anos que ele parou de distribuir nada. Então, ele realmente, a distribuição dos últimos 2 meses de 29 centavos é muito baixa, muito pouco. Só que, o que eu estou mostrando para vocês? A realidade. Eu não estou defendendo o HCTR, nem estou falando que é compra nem venda, não. Eu estou mostrando para vocês que quem investiu no HCTR 11 foi menos pior do que ter investido em várias ações que pediram recuperação judicial, que quebraram, ou que a cotação caiu e não pagou dividendos. Azul também, né? Esqueci de citar aqui, Gol. Várias empresas aí que conhecidas, empresas famosas que a gente utiliza no nosso dia a dia e que não pagam dividendos, não pagaram nesses últimos anos e algumas delas pediram lá recuperação judicial aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Então, no final das contas, é horrível ali o meu prejuízo de 89 mil, mas por outro lado os proventos pagaram, então meu prejuízo foi menor, foi de 18 mil, só que também tem um outro cálculo, né? Se eu tivesse vendido lá atrás, né? Eu poderia ter hoje, imagina, com a Selic hoje a 15%, eu poderia ter pegado meu dinheiro e deixado na renda fixa pagando, né, 100% CDI, o mínimo ali que todo mundo consegue hoje em dia. Então, quer dizer, eu também, além dos 18 mil, teve todo um custo de oportunidade aí que eu perdi por não ter aproveitado outras opções, principalmente nesse ano de 2025, que a Selic está 15%, né? Então, mas esse aqui, o prejuízo nominal aqui foi R$ 18.200 com HCTR 11. Então, vamos falar aqui de futuro. Perspectivas para 2026. A queda da taxa de juros, né, da Selic pode ajudar a diminuir a inadimplência. O fim das carências ali, ele anunciou nesse último relatório que vários CRIs, né, vários certificados de recebíveis imobiliários, a carência dos juros acaba ali em julho e outra parte acaba em setembro. Então, quer dizer, se dessa vez chegar ali no meio do ano de 26, quem está devendo começar a pagar em dia, opa, a situação vai melhorar, né? Então, outra coisa, realidade, quem está comprando agora o HCTR11 a R$ 20, R$ 21 nessa faixa aí e está recebendo 29 centavos por cota, está levando mais de 1% ao mês líquido ali, né? Porque o provento é isento de imposto. Então, essa é a realidade. O HCTR tem vários problemas, horrível, não invisto. Tudo bem, você pode ter tomado ranço, birra dele ali, você não compra mais. Só que, pessoal, analisando friamente, falando de dinheiro aqui, de dinheiro, hoje, se você compra o HCTR 11 a R$ 21, né? R$ 20,40, a última cotação de sexta-feira, e você receber 29 centavos por cota, pô, tá excelente, né? Tá dando um e pouquinho ali isento de imposto. Então, líquido, né? Mais de 1% ao mês. Então,
pode ser uma oportunidade de comprar na baixa agora. E aí, vamos falar agora, minha opinião, conclusão aqui. O que eu acho que tem que fazer, que o HCTR11 tem que fazer para melhorar aí a situação? Gestão. Está faltando uma gestão transparente, uma comunicação assertiva. Eu fui lá aqui no YouTube, cadê o canal do HCTR11? Está lá, ó. Esse canal não tem nenhum conteúdo. Então vou fazer um paralelo para vocês aqui. Eu tenho outros dois fundos imobiliários na minha carteira, que é o RPR11, também high yield, igual ao HCTR, vem sofrendo também, né, com os projetos ali, com um pouco com atraso nas obras, as vendas estão mais difíceis. Só que na hora que os caras publicam o relatório gerencial, o gestor ele vai lá e dá a cara. Ele aparece, ele faz live no YouTube, ele fala, ó, pessoal, ele até falou que tem perspectiva aí da cota chegar, voltar a distribuir, hoje ele está distribuindo, acho que 35 centavos, dele voltar no final do ano que vem, a partir do segundo semestre de 2026, 80 centavos. Eu acho que até, a minha opinião, essa semana aí deu uma animada nas cotas, né? Tava ali 30 e poucos, já subiu ali uns 10% na semana. Então, quer dizer, isso é super importante para o mercado, para os investidores. O cara vem cá, o gestor, vem cá, ele dá a cara que eu sou eu, tá? A responsabilidade é minha, do meu time. Entendeu? Tá faltando isso com a HCTR11. Você chega ali, eles falam, né, que tem o LinkedIn. Você chega lá, não tem post nenhum. Você chega lá no Instagram, só uns posts lá, né, meia boca. Enfim, tá faltando vir aqui falar, o gestor, ó, pessoal, a situação é essa, eu tô brigando, tamo junto no mesmo barco, eu diminuí, dá o exemplo aqui, ó, vou diminuir a taxa de administração para poder distribuir um pouco mais para vocês, dá o exemplo, vem cá, dá o exemplo, mostra que você tá junto com a gente no barco, entendeu? Que as coisas que têm perspectiva de melhorar no futuro. Então, quer dizer, se o HCTR mostra ali uma melhora, para distribuir só 29 centavos, né? Começa, volta ali 30, 35, 40, você vê que naturalmente as coisas vão melhorando, os investidores vão tendo mais confiança no fundo, né? E principalmente, se coloca ali um guidance, mostra, olha pessoal, a gente tem uma perspectiva aqui de com o fim dessas carências, de quem sabe no fim do ano, voltar a distribuir ali 50 centavos, 60 centavos. Então, quer dizer, é isso que está faltando. Cadê a gestão? Cadê o gestor aqui? Pessoal ali, não sei se é o Thales mais, né? Que vem aqui e tal, mostrar cadê o HCTR, a situação hoje? O que vocês estão fazendo para melhorar isso aqui? Entendeu? Então, acho que é isso que está faltando. Uma comunicação assertiva com o mercado, um RI ativo, gestão transparente, mostrar a situação de cada CRI ali, daqueles maiores ali que compõem o patrimônio líquido do fundo, entendeu? Para, pô, dar esperança pro pessoal. Porque se continuar do jeito que está, infelizmente, né? A situação vai daí para pior. Enfim, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Aqui é a minha opinião como investidor. Não estou recomendando comprar nem vender HCTR11. Espero que vocês tenham gostado. Então, curte aqui o vídeo, compartilhe aí nos grupos aí com os demais investidores do HCTR11 e até a próxima. Tchau, valeu!